fazer a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos fazer a leitura desse texto do capítulo 5, do verso de número 31 a 33. Desde já gostaria de agradecer o convite do pastor André, a confiança de estarmos aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus, Fico feliz de encontrar os irmãos. Pastor Moisés também fico muito grato, Pastor Moisés foi quem entregou nas nossas mãos ali em Caturité uma congregação. Durante quase 3 anos dirigi a congregação que tinha sido passada pelo pastor Moisés, a nosso pastor Robério, e me confiou estar também lá naquele lugar. E eu sou grato a Deus, irmãos, porque o Senhor é bondoso para conosco. Amém? Sem muita demora, nós vamos observar a palavra de Deus, o texto de Efésios, capítulo 5, do verso 31 ao verso 35, que diz o seguinte: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, a si mesmo, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Poder sentar em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de trabalhar com os irmãos um tema bastante simples. E o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite é: o que fazer para manter-se firme a família cristã em nosso tempo? Esse talvez será um grande desafio para nós, no tempo onde vivemos muitas conturbações, onde enfrentamos muitas dificuldades, e nós decorreremos pela carta de Paulo aos Efésios para tentar compreender a essência do que Paulo queria transmitir à igreja. Antes de nós entrarmos, meus amados, nesse texto, é necessário nós compreendermos algumas coisas sobre a carta de Paulo aos Efésios. Precisamos compreender que a situação desta igreja, na verdade, ela aparece no seu primeiro relato, em Atos capítulo 18, no verso 19, quando Paulo, em uma de suas viagens, passa por essa localidade. A cidade de Éfeso era muito influenciada pela cidade de Atenas. Sendo assim, bebia basicamente da mesma fonte, tanto da cultura como da filosofia ateniense. Éfeso era uma cidade muito importante nos tempos bíblicos. Ela foi a capital da província romana, da Ásia, o maior centro comercial daquela região. A cidade de Éfeso chegou a ter mais de 300 mil habitantes. Era uma verdadeira metrópole para a sua época. E nós olhamos para a cidade de Éfeso e encontramos talvez a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás somente da cidade de Roma. Na construção, Éfeso se apresenta amplamente conhecida com o seu templo dedicado à deusa grega chamada Artemis, a deusa Diana para os romanos. Passando cerca de 3 anos, meus amados, Paulo faz naquele momento em Éfeso a plantação da igreja. Paulo, agora preso por volta do ano 60, decide escrever para estes irmãos com a finalidade de fortalecer a fé destes, explicando a natureza e o propósito da igreja, o corpo de Cristo. Portanto, meus amados, nós encontraremos em Éfeso pelo menos 17 vezes Paulo conjugando o verbo amar. É nesse momento que nós observaremos 6 vezes apenas, quando Paulo vai instruir a família, ele usa também esse verbo amar. Veja, de 17 vezes em toda a carta de Éfeso, 6 vezes Paulo usa para instruir a família. Meus amados, o que nós queremos extrair nessa noite? Qual é a verdade principal que nós queremos extrair da carta de Éfeso nessa noite? A verdade principal deste escrito histórico é que a necessidade que Paulo tem é de mostrar a estes irmãos a essência do amor de Cristo.
A principal característica de Paulo é mostrar a todos os irmãos de Éfeso o quanto é valoroso servir a Cristo. E que este amor enraizado em Cristo deve também estar entranhado no coração da igreja de Éfeso. Amém? Amém, meus irmãos? É nessas características que nós vamos trabalhar justamente o tema pelo qual nós falamos antes. O que fazer para manter firme a família cristã em nosso tempo? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que Cristo nos chamou e nos abençoou com o propósito de estarmos diante dele. Esse é o primeira observação que nós estaremos fazendo nessa noite da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, nós vamos encontrar a seguinte declaração do apóstolo Paulo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Meus amados, Paulo traz à igreja a reflexão de que nós devemos lembrar quem nos chamou. Em primeiro lugar, antes de nós analisarmos todo o conteúdo, nós precisamos lembrar quem nos chamou. Foi Jesus que nos chamou, Ele que nos salvou, Ele que nos chamou desde a fundação dos tempos. Ele olhou para nós com seu olhar de graça. Ele fez com que nele nós estivéssemos agora provando a verdadeira vida. Ele fez que com a medida em que nós observamos a Ele, nós enxergamos a maravilhosa salvação. Porque é em Cristo que nós fomos chamados, é em Cristo que nós fomos abençoados, é em Cristo que nós reinaremos, porque Ele é o autor da vida. Devemos lembrar que o maior bem que podemos receber é a redenção. Tudo o que Deus fez para nós e tudo o que nós recebemos de Deus é graça. Mas a salvação é o nosso bem maior. Porque a salvação nos coloca diante de Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo fez com que, na medida que fôssemos salvos por Ele, nós podemos nos apresentar a Ele, cheios não mais agora de impurezas, mas cheios da sua graça, cheios do seu poder, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Ele é o autor da salvação, Jesus Cristo, Filho de Deus. Capítulo 1, verso 7 e verso 8 diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ele nos redimiu, meus amados, quando nós estávamos perdidos, quando não havia condição alguma de nos salvar. Ele olhou para nós e derramou da sua salvação. Ele enviou o seu Filho por nós, e agora nele nós temos a verdadeira vida. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ainda reconhecendo que Cristo nos chamou e nos abençoou com o propósito de estarmos diante dele, devemos também compreender que o presente da salvação foi dado a nós de graça. Pela graça nós recebemos, essa graça que é de graça, mas que não foi barata, essa graça que teve um alto preço de sangue pago por nós, essa graça que nos deu vida abundante, essa graça que nos colocou como co-herdeiros de Cristo. Ele é o autor da nossa salvação. Meus amados, todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, nós podemos enxergar em Cristo
a toda a fonte de vida, toda a graça se manifesta nele, todo o poder emana dos céus, toda a bondade vem do trono de Deus. Ele é a fonte de vida, ele é a fonte de Deus para nós, ele é a salvação que emana do trono, ele é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis. Meus amados, não existe nada melhor para recebermos de Deus do que a salvação por meio de Cristo Jesus. Salvação essa que não pode ser comprada por nada, salvação essa que não pode ser adquirida por preço de homem algum, mas salvação essa que foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos redimiu, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, aquele que nos chamou quando não havia condição nenhuma, ele derramou sobre nós a sua salvação. Ele nos abençoou, meus amados. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E na medida que nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. Como foi cantado pelas irmãs nessa noite, as irmãs que diziam não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa que de Deus estava preparada. Essa Jerusalém celestial também está preparada para nós. E num passar de tempo, irmãos, nós também provaremos daquilo que o Senhor tem em toda a sua plenitude. Nós provaremos não somente de fagulhas da santidade de Deus, mas o veremos como Ele é, contemplaremos a sua santidade, estaremos com Ele para todo sempre. Meus amados, devemos compreender esse presente da salvação dada a nós, porque nada tem mais valor para nós do que a salvação dada por Cristo. O homem pode tentar nos roubar tudo, pastor André, pastor Moisés, pode saquear qualquer coisa que está ao nosso poder, mas tem algo que ninguém pode arrancar de nós: a salvação mediante Cristo Jesus. Essa salvação é algo que ninguém pode roubar, que pelo contrário, uma vez dada a nós, o Senhor nos sustenta até o último dia das nossas vidas. E eu me lembro que certa vez na Consciência Cristã, há muitos anos atrás, o Dr. Russell Shedd veio para a Consciência Cristã e ele estava pregando e contou uma parte, um episódio que aconteceu com ele. Ele disse que certa vez ele estava no lugar e um homem chegou para assaltá-lo e disse: passe tudo o que você tem, senão lhe mato. E aquele homem cheio da graça disse: você não pode me ameaçar com o céu. Meus irmãos, o homem pode roubar tudo de nós, mas o céu é nosso por direito de Cristo. Ele conquistou por nós. Ele conquistou em nosso favor. Quando nós não tínhamos condições, Ele nos deu a condição de estarmos diante dEle. É por isso que quando nós olhamos o poder da manifestação do Espírito Santo, nós enxergamos que nada pode nos arrancar dos braços do Senhor. Como está escrito lá em Romanos, que nem a altura, nem largura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Meus amados, a salvação, uma vez confiada nas mãos de Jesus Cristo e agora conquistada por Ele, por meio do seu sacrifício, nos deu o direito de sermos co-herdeiros do seu reino. Essa salvação que ninguém arrancará de nossas mãos, essa salvação que ela é evidenciada pelo Espírito Santo, que causou sobre nós o selo final, e esse nos confirmará até o último dia das nossas vidas. Como diz Charles Haddon Spurgeon, é mais fácil um leão virar vegetariano
do que alguém se converter sem que haja a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, nos selou para o dia da redenção, nos selou para estarmos aptos diante do Deus glorioso. Devemos, reconhecendo ainda que Cristo nos chamou e nos abençoou com o propósito de estarmos diante dele, devemos estar firmados a nossa fé na ressurreição de Cristo, atribuindo a ele honras e glórias. E nós precisamos pregar nos 4 cantos dessa terra que Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou. A igreja está de pé hoje porque a ressurreição de Cristo foi verdadeira, porque ninguém pode apagar na história, nos tempos futuros, que Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que no terceiro dia a pedra teve que rolar, o sepulcro teve que se abrir e Cristo ressurge dos mortos para encontrar-se com o seu povo. A doutrina da ressurreição, irmãos, ela é extremamente importante para nós, porque veja, se Jesus não houvera ressuscitado, vã era a nossa fé. Se ele não houvesse morrido e ressuscitado, certamente este povo, nós que estamos aqui, não teríamos sentido algum em fé diante de Cristo. Mas porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, hoje nós somos testemunhas da sua ressurreição. Os apóstolos passados, os apóstolos do templo de Jesus, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E nós, a igreja do século 21, somos testemunhas pela fé que Cristo ressuscitou dos mortos. Capítulo 1, verso 20 e verso 23, diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Ele é a fonte de vida. E é interessante, irmãos, que quando nós observamos a doutrina da ressurreição, é porque se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele grande dia. A nossa fé não está abalada. A nossa fé não está perdida, porque assim como o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós também um dia, quando morrermos, o Senhor nos ressuscitará, não para a vergonha eterna, mas para reinarmos com Ele no céu de glória. Meus amados, o que fazer para manter-se firme a família cristã em nosso tempo? Em segundo lugar, devemos observar quem nós éramos e quem somos agora em Cristo. Veja que todas as vezes que nós olhamos para trás, enxergamos aquilo que nós éramos, perdidos, pecadores condenados, mas agora em Cristo, nós somos povo seu, nação santa, povo escolhido, comprado com alto preço de sangue. Meus amados, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Um dia nós também estávamos assim. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos perdidos, éramos cegos, éramos perdidos, mas o Senhor clareou o nosso entendimento. Ele nos encontrou na nossa caminhada, como Ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco.
Ele revelou-se para nós, Ele nos deu graça, que quando nós olhamos para Ele, nós temos a certeza que a nossa vida agora em Cristo foi transformada. Nós não somos mais o que nós éramos. Martin Luther King dizia: eu não sou aquilo que Deus queria que eu fosse, também não sou aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu tenho certeza: eu já não sou mais o mesmo. Meus amados, talvez você não seja aquilo que você queria ser, ou talvez você não é aquilo que Deus queria que você fosse, mas tenha certeza, você não é mais o mesmo. Nós não somos mais os mesmos. O Senhor nos chamou, o Senhor está nos aperfeiçoando dia após dia, o Senhor está nos transformando no passar do tempo, o Senhor está mudando a rota da nossa trajetória, o Senhor está fortalecendo os nossos passos, o Senhor está endireitando as nossas veredas, o Senhor está aplanando os nossos caminhos. E de que forma? Por meio da sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos ilumina, ela nos transforma, ela nos constrange, ela gera em nós o sentimento de que precisamos nos arrepender dia após dia. Devemos enxergar que um dia nós estávamos perdidos, mas agora em Cristo o Senhor nos encontrou. O Senhor nos chamou, o Senhor derramou sobre nós a graça. Oh, meus amados, nada é mais precioso para nós do que a nossa salvação. E essa salvação foi nos dada de graça. Devemos ainda, observando quem éramos e agora quem somos, devemos enxergar o amor que foi revelado a nós por meio de Cristo. Preste atenção o que diz no capítulo 2, ainda da carta de Paulo aos Efésios, do verso 4 ao verso 7, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É a graça de Cristo que se revela para nós. Sem a graça de Cristo, nenhum de nós teríamos condições de nos apresentarmos diante de Deus. Essa graça que para nós é uma graça comum a todos aqueles que aceitaram a Cristo. Essa graça que é uma graça comum a todos aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Essa graça que é comum a todos os irmãos, independente de placa denominacional. Essa graça que fez com que a salvação fosse não meritória do mérito do homem, mas meritória no mérito de Cristo. Devemos olhar que Paulo tem a certeza e instrui aos irmãos de Éfeso que devemos ver que Cristo, Ele é o resplendor da glória. Meus irmãos, ainda a respeito disso, no capítulo 2, do verso de número 8 ao verso de número 10, Paulo agora dá uma injeção a respeito da doutrina da justificação pela fé. Preste atenção que ele diz do verso 8: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E aqui vem algo maravilhoso para nós. É porque essa graça que agora se revela para nós, ela vem sobre nós mediante a fé, aceitando agora Cristo pela fé, a graça derramada de tal forma que através de Cristo nós somos salvos.
Paulo está trazendo à igreja de Éfeso a doutrina da justificação. Ou seja, vocês não são justificados pelo que vocês fazem, vocês são justificados em Cristo Jesus. De forma que a salvação é primária e as boas obras é algo secundário. É por isso que nós não acreditamos que precisamos fazer algo bom para sermos salvos. Pelo contrário, nós enxergamos que porque fomos salvos, precisamos andar em boas obras. Deus nos ensina por meio da sua palavra, que todas as vezes que um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo, precisa agora viver uma vida de boas obras. Não para receber o céu, mas porque já recebeu o céu de glória. Pela fé. Meus irmãos, Paulo também mostra à igreja de Éfeso o motivo da sua oração. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós enxergamos muitas declarações. Antes de nós entrarmos no motivo da oração de Paulo, eu gostaria de pensar no motivo da prisão de Paulo. Preste atenção que diz em Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Vai dizer a seguinte reflexão: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos da família de Deus. Paulo ainda nos fala do verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo, santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo mostra à igreja de Éfeso que nós somos em Cristo, salvos por Ele, mas que Cristo é para nós a pedra fundamental de esquina. Ele é para nós a pedra rejeitada pelos edificadores, mas para Deus Ele é a pedra principal. Ele é aquele que fundamentou toda a nossa fé. Ele é aquele que fundamentou a nossa salvação. Ele é aquele que fundamentou a nossa vida. E a nossa vida agora não está fundamentada no nosso próprio eu, na nossa própria vontade. Pelo contrário, a nossa vida está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. E alguns até dizem que a igreja foi edificada em Pedro, por causa da declaração de Jesus que diz: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo a Pedro, e me permita sair um pouco do texto. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, você é fragmentos de pedra, você é pedregulho, mas sobre esta pedra que sou eu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Todas as vezes que nós olhamos para Cristo, devemos lembrar que Ele é a pedra fundamental da igreja. E sendo Ele a pedra fundamental, principal e de esquina, não existe terremoto que possa abalar, não existe inundação que possa retirar, porque a pedra viva, Jesus Cristo, Ele é poderoso para sustentar a sua igreja. Paulo ainda quer mostrar o motivo da sua prisão. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 3 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação acima, em pouco vos escrevi. Veja que Paulo faz a declaração. O motivo pelo qual Paulo estava preso. Paulo estava preso porque pregava Cristo. Porque Cristo era a sua única fonte. Porque Cristo era o seu bem maior. Porque Cristo era o seu bem mais precioso. Porque Cristo era tudo para ele.
Precisamos, meus amados, olhar para Cristo, enxergarmos que nada é superior a Ele. E que tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos ou ainda conquistaremos, só o fazemos por causa dEle. Porque Ele é poderoso. Porque Ele sustenta o seu povo. Porque Ele cuida da sua igreja. Porque Ele guarda aqueles que são seus. Porque Ele não prometeu bem algum ao seu povo que não pudesse cumprir. Pelo contrário, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que se assenta entre os querubins, Ele é o Deus exaltado, Ele é aquele que se assenta à destra de Deus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é Cristo, o Todo-Poderoso Deus. Paulo faz um pedido ousado à igreja, à família de Deus. Preste atenção que diz no verso 17 a 21, ainda do capítulo 3. Paulo diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o que nós provamos de Deus é muito pouco. Me permitam dizer dessa forma. Certa vez eu ouvia, também aqui na Consciência Cristã, um pastor que disse algo que me chamou muita atenção naquele tempo. Ele disse que o que nós provamos de Deus, pastor André, são apenas fagulhas da sua maravilha e da sua santidade. De forma que aquilo que provamos, irmãos, aparentemente para nós é muito, mas na verdade é muito pouco. E veja que Paulo faz um pedido ousado à igreja. Paulo faz um pedido ousado a Deus pela igreja. Ele diz: eu não quero que vocês sejam cheios de Deus, ou cheios da graça de Deus, mas que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, o que provamos de Deus ainda são fagulhas. Porque chegará o tempo em que Deus mandará torrentes, em que Deus derramará sobre nós como um rio da sua graça. Provaremos de Deus não apenas fragmentos da sua majestade e santidade, mas provaremos de toda a plenitude de Deus. E quem é Deus, irmãos? Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que fez os céus e a terra, o macro e o micro-universo. Ele é aquele que coloca na concha das suas mãos todas as águas que estão sobre a terra. Ele é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão. Ele é aquele que estende os céus a palmo, que chama cada estrela pelo seu próprio nome, e quando chama, nenhuma delas vai faltar. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Deus da igreja. Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, igreja. Portanto, não tenha medo, não fique amedrontado, não fique preocupado ou coagido no canto da parede. O Deus Todo-Poderoso está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele está toda a plenitude. É nele que nós enxergamos toda a largura, a altura e profundidade. É Ele que nós louvamos, é Ele que bendizemos, é nele que nós nos rendemos e é para Ele que nós adoramos. O que fazer para manter-se firme a família cristã em nosso tempo? Em quarto lugar, sendo exemplo entre os irmãos. Agora, preste atenção que nós saímos da condição de igreja
do modo geral, e agora participaremos de forma singular. Individualmente, nós agora seremos confrontados por esse texto de Efésios, do capítulo 4. Preste atenção ao que ele diz no capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Ele diz: rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foi chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Veja que Paulo agora resolve trazer um particular com a igreja. No capítulo 1, Paulo vai mostrar a respeito da manifestação da criação de Cristo, da criação de Deus e do chamamento de Cristo por nós. No capítulo 2, nós observamos a graça que foi revelada a nós, assim como também a ressurreição por meio de Cristo. No capítulo 3, nós enxergamos a grandeza do Deus Criador por meio de toda a sua obra, e que Ele é perfeito e nos faz compreender, como todos os santos, a riqueza da sua glória. Mas no capítulo 4, Paulo agora chama a igreja para um particular. Paulo olha para a igreja e diz: eu quero que vocês observem e andem dignos da vossa vocação. Meus amados, o Senhor nos chamou para que vivêssemos uma vida digna. Nós não temos mais a oportunidade de vivermos como nós vivíamos antes. E graças a Deus por isso. Nós agora não podemos mais viver como antes vivíamos. Nós não podemos mais andar como nós andávamos. Nós não podemos mais caminhar como nós caminhávamos. Porque o Senhor nos chamou para viver de modo digno. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para não ser pesado para ninguém. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que fazia o que era errado, ou que fazia o engano, agora, reconciliado com Cristo, deve andar de forma digna, com honestidade, com santidade, mostrando aos outros que a graça nos alcançou. E eu não me incluo fora desse contexto. Precisamos ser o exemplo para a fé de muitos. Na verdade, precisamos lutar para não sermos pedra de escândalo. Pelo contrário, precisamos ser alguém que possa tornar-se referência aos outros, aos que têm a fé mais frágil, aqueles que estão caminhando os seus primeiros passos. Devemos andar de forma digna da nossa vocação. A igreja precisa caminhar a caminhada de Cristo, servir segundo Cristo chamou, andar como Cristo nos ordenou e caminhar segundo a vontade de Deus. Devemos ser o exemplo entre os irmãos no trato, na honestidade e na generosidade. Presta atenção no capítulo 4, no verso 28, diz o seguinte, capítulo 4, verso de número 28, diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja que Paulo dá duas instruções: abandonar o pecado e viver uma vida de generosidade. Meus irmãos, me permita dizer uma coisa muito dolorosa, mas o que tem de crente suvino, mão de vaca, que retém a bênção de Deus, porque não aprendeu a dar com liberalidade, que não aprendeu a ser generoso. Meus amados, o Senhor nos chamou para sermos diferentes do mundo. O mundo retém tudo para si, porque acredita que vai lhe faltar. Mas a igreja de Cristo é generosa, porque sabe que o provedor da igreja é o próprio Deus. Devemos ser o exemplo no trato. Preste atenção ao que diz o verso de número 29, ainda do capítulo 4. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção.
Paulo está instruindo a igreja: vocês precisam serem generosos, vocês precisam serem o exemplo, vocês precisam andarem dignos da vossa vocação, vocês precisam andar em honestidade, mas vocês também precisam ter trato uns com os outros. E é interessante, irmãos, porque essa mesma igreja que recebe a demonstração de Paulo é a mesma igreja que Jesus censura em Apocalipse capítulo 2, quando diz que eles abandonaram o seu primeiro amor. E eu faço uma ponte para esse momento, esse texto de Apocalipse capítulo 2. Veja, como eu dizia no início, de pelo menos 17 vezes Paulo conjugou o verbo amar, em qualquer que seja o tempo, na carta de Paulo aos Efésios. Mas parece que a igreja não ouviu o suficiente. De forma que Jesus olha para a igreja e diz: o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Meus amados, que coisa terrível é quando nós não damos ouvidos à voz de Deus. Devemos lutar também pela unidade e pela sã doutrina. Capítulo 4, verso 13 ao verso 15, vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo instrui a igreja: lutem pela unidade da fé. E quantos bombardeios vêm sobre a igreja, de fora e de dentro, no meio das famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, dentro da igreja. Mas Paulo instrui: lutem pela unidade da fé. Não deixe que a fé venha esmorecer, não deixe que o amor venha se apagar, não deixe que esse sentimento deixe de ser cultivado nos vossos corações. Pelo contrário, continue perseverantes, porque o Senhor é poderoso. O que fazer para manter-se firme a família cristã em nosso tempo, andando em amor? Capítulo 5, verso 1 e verso 2. Enfim, nós chegamos próximo do texto do final da nossa reflexão. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo faz uma remota lembrança dos sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. Paulo mostra que Jesus Cristo, Ele é o sacrifício oferecido e recebido como cheiro suave diante de Deus. Lembra que na antiga aliança se levava o cordeiro sem mancha, sem mácula, imolava-se o cordeiro e ali aspergia-se o sangue, e depois de ser esquartejado o cordeiro, se colocava a gordura para queimar, e a gordura, à medida em que ela queimava, subia o cheiro suave. Paulo está dizendo que Cristo é aquele que se sacrificou por nós, que deu a vida por nós, que se fez cordeiro por nós, e que não somente isso, Ele fez o sacrifício tão incomparável, que o seu sacrifício subiu como aroma suave diante de Deus. Devemos buscar viver em harmonia familiar no meio da igreja. Ou podemos inverter isso. Devemos viver em harmonia, a igreja também no modo familiar. Meus irmãos, para que Paulo sinalize conselhos à igreja, Paulo instrui a igreja a relembrar quem foi aquele que lhe chamou. Paulo instrui a igreja a reconhecer a graça. Paulo instrui a igreja a lembrar-se da justificação por meio de Cristo.
Paulo lembra a igreja que a ressurreição é a base fundamental para que a nossa fé esteja viva. Paulo lembra a igreja que devemos andar de modo digno, para que enfim agora ele possa instruir no meio familiar, porque Paulo não quer deixar ninguém de fora. Quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele faz com que todos possam ser confrontados por suas palavras. E eu acredito, irmãos, piamente, que instruído, ousado e chamado por Deus, por meio do Espírito Santo, ele escreveu isto, para que nós pudéssemos observar claramente e pudéssemos ter em nós uma verdadeira mudança de vida. Não adianta nós ganharmos o mundo lá fora e perdermos a nossa família dentro de casa. Não adianta para nós dizermos que servimos a Deus, pegarmos o microfone na terça, na quinta, no domingo, ou pregar nas praças, ruas, vielas, comunidades, se nós perdermos a nossa família dentro de casa. Precisamos ser o exemplo no meio da igreja, mas principalmente dentro de casa. Porque dentro de casa que nós somos realmente confrontados por aquilo que somos. É as nossas esposas que nos conhecem. São os nossos filhos que nos conhecem. E que legado nós deixaremos para a geração futura? Se de repente alguém olhar para nós e dizer: papai e mamãe eram uma bênção da igreja, mas em casa só a misericórdia. Meus irmãos, precisamos compreender que sem a graça nós não somos nada. Paulo instrui a igreja para que a graça, uma vez recebida e alcançada por meio de Cristo a estes irmãos, possa agora segui-lo não somente na igreja, mas também dentro dos seus lares. É dentro de casa que nós mostramos quem realmente somos, que vida que realmente vivemos, os exemplos que nós daremos aos nossos filhos. Meus irmãos, e quão desafioso é para nós, que somos pais, criarmos os nossos filhos nesse tempo tão difícil. É por isso que nós devemos buscar isto, procurar manter-se firme em nosso tempo, para que a família não sofra, porque na medida em que a família está bem, a igreja caminhará também bem. Mulheres de joelhos, maridos de pé, homens rendidos, filhos alcançados. Precisamos observar que sem Cristo nós não somos nada. Não podemos ser pegos na hipocrisia dentro dos nossos lares, de sermos uma bênção lá fora e sermos uma maldição dentro de casa. Meus irmãos, devemos observar que Paulo instrui a igreja que os irmãos daquela comunidade precisavam receber conselhos matrimoniais segundo as Escrituras. Eu sempre digo, irmãos, que casamento não é receita de bolo, mas o Senhor nos dá um norte, e o norte é a palavra de Cristo. Quando nós observamos a palavra, o casamento não será mais tão custoso. Criar os filhos, ainda que seja desafiador, contudo será uma bênção para nós. Viver uma vida cristã não será um peso, pelo contrário, será uma maravilha. E olharmos para a nossa família, e quando enxergarmos que a graça de Deus se revelou também no meio dos nossos, seremos mais do que felizes. No capítulo 5, do verso 22 ao verso 25, Paulo traz alguns conselhos matrimoniais. Presta atenção o que Paulo diz: vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele
sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. E vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que Paulo saiu da condição de igreja no coletivo e agora ele entra no particular familiar. Paulo instrui a igreja e vocês pensam que as dificuldades de insubmissão é só para o nosso tempo? Naquele tempo, Paulo já está instruindo as mulheres da época que elas devem ser submissas aos vossos maridos, que isso é agradável diante de Deus, e que assim como Cristo morreu pela igreja, amou a igreja, se sacrificou por ela, assim também devemos amar as nossas esposas. Talvez, irmãos, essa seja uma parte da mensagem que muitos de nós está deixando de falar. Uma vez que o movimento feminista se levantou e diz que as mulheres são donas dos seus próprios narizes, que pode fazer o que bem entender, que não tem satisfação para dar a marido nenhum, a homem nenhum. Meus amados, minhas amadas, eu convido a observar as Escrituras Sagradas. Se volte para ela, porque o conselho do céu é para a vida. Para maridos que não amam as suas mulheres, ou que está vivendo uma vida relapsa no seu matrimônio, Paulo está instruindo a estes homens: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por fim, irmãos, por fim, Paulo lembra que Deus não quebra princípios. Capítulo 6, verso 1 ao verso 4 diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Eu quero encerrar com esses textos que Paulo faz lembrança do povo de Deus, que o Deus não quebra princípios. Veja que o mesmo princípio de filho honrar pai que havia lá na antiga aliança, Paulo mostra agora na nova aliança que esses princípios devem ser preservados. Não é mandamento, é princípios. Eu me lembro, está aqui minha mãe comigo nessa noite, e me permitam relembrar um pouco do meu passado, não de forma negativa, mas eu gostaria de lembrar de algumas coisas que aconteceram. Eu me lembro que quando eu era jovem não conhecia o Senhor, e de repente havia a festa do maior São João do mundo, 30 dias de festa aqui encostadinho a essa igreja no Parque do Povo. Eu me lembro que certa sexta-feira eu havia me arrumado todo, havia me produzido todo e disse: hoje eu vou para a festa. Quando minha mãe, com muita sabedoria, me viu arrumado, disse: meu filho, você vai para onde? Eu disse: mãe, hoje eu vou para a festa no Parque do Povo. E ela olhou para a minha cara e, muito serena que ela disse: ô meu filho, não vá hoje não. Eu não estou sentindo paz de você ir hoje. Deixe para você ir outro dia, mas hoje você não vá. E eu digo: mas mãe, hoje é a abertura, eu queria tanto ir hoje. Veja que tolo eu era. E minha mãe disse: mas hoje não é um dia que eu sinto paz que você vá. E naquele mesmo instante, irmãos, eu tirei minha roupa, eu troquei de roupa, me deitei, fui assistir televisão, depois fui dormir. E graças a Deus, irmãos, acredito eu que grande foi o livramento que o Senhor me deu. Quando nós honramos os nossos pais, o Senhor derrama sobre nós bênçãos, para que te vá bens, para que prospere e para que prolongue os teus dias na terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Portanto, irmãos, eu quero concluir a mensagem nessa noite. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o amor é a base de um relacionamento, tanto do homem para com Deus, como também no meio da família. Quando nós olhamos isto, enxergamos do capítulo 1 até o capítulo 6, nós observamos que o amor é a base principal
para estarmos de pé. E por isso, irmãos, nós faremos apenas algumas aplicações, e serei muito rápido nessas aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer para nós, mediante de tudo que nós falamos, é que a construção de um relacionamento agradável diante de Deus é o amor. Sem amor não existe relacionamento, não existe algo benigno. Pelo contrário, onde não há amor, só há destruição e desgraça. Segunda aplicação que eu tenho para nós: é impossível que qualquer relacionamento suporte a ação do tempo sem que o amor não esteja presente no meio deles. Amar, meus irmãos, é uma ordem de Deus. Jesus disse: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. É impossível que nós vivamos um relacionamento sem que o amor esteja impregnado dentro de nós. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero aplicar para nós que Jesus Cristo é a maior prova de amor para com todos nós pecadores. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos salvou. Não havia condição alguma de sermos salvos, mas o Senhor nos chamou. Antes nós estávamos sobre a maldição da lei, agora nele nós passamos a condição de amados de Deus. Antes nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas agora recebemos de Deus a misericórdia e a salvação. Antes nós acompanhávamos a multidão, mas agora nós nos posicionamos a favor de Cristo e da verdade. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora tornamos-nos filhos de Deus. Antes nós éramos escravos de Satanás, mas agora fomos libertos para amar e servir a Cristo. Antes nós obedecíamos às nossas paixões e pensamentos pecaminosos, agora nós assentamos-nos com Cristo em sua glória. Antes nós estávamos sobre a ira de Deus, agora nós recebemos o favor imerecido. Antes nós estávamos espiritualmente mortos, mas agora recebemos a nova vida em Cristo Jesus. Em quarto lugar, irmãos, não é sobre nós ou sobre a nossa forma de amar. Muitos dizem assim: eu aprovo todas as formas de amar, mas não é sobre nós ou sobre a nossa forma de amar, mas sim sobre o amor do Pai para conosco. Foi Ele que nos amou, irmãos. Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Ele nos colocou diante dele aprovados. E por fim, irmãos, devemos correr para Deus, que é a única fonte de amor existente. O homem pode procurar felicidade em qualquer que seja o lugar, mas só vai ter a verdadeira felicidade se for em Cristo. Cristo é a fonte de toda alegria, de forma que a alegria do crente não é a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. A nossa alegria tem nome, é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, devemos correr para Deus, que é a única fonte verdadeira de amor existente derramada sobre os nossos corações. Ele entregou o seu Filho por nós, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Ele a fonte de todo amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.